Estamos de volta com mais um tema para debate. A pesquisa Marca Brasil, realizada pela consultoria On Strategy e divulgada com exclusividade pela CNN, aponta que a imagem do Brasil é avaliada de forma moderada por brasileiros e pela população de outros países. O agronegócio e o turismo são identificados como as áreas que mais contribuem para a construção da imagem nacional. Por outro lado, o estudo identifica que o estilo de vida e a segurança possuem a pior avaliação externa. Outros pontos de vulnerabilidade incluem o ambiente político e econômico, além da confiança nas lideranças governamentais. Essa é a maior pesquisa já feita sobre a reputação do país. Essa consultoria colheu dados de outubro do ano passado e de março até março deste ano, de outubro a março. O levantamento abrangeu 27 países e todos os estados brasileiros e entrevistou mais de 470 mil pessoas, entre brasileiros e também estrangeiros. Vamos voltar ao debate, Poit. Esse ambiente político negativo é culpa de quem? Olha, Ju, novamente, né, a gente estava falando anteriormente do que acontece no Brasil. Na minha opinião, né, responsabilidade do mau exemplo que as lideranças brasileiras estão dando. Quando o cara olha lá de fora, né, tiveram mais de 200 mil estrangeiros entrevistados, né, e outros quase 200 mil brasileiros entrevistados, o cara olha de fora e fala assim, não, peraí, no Brasil, até o passado é incerto, né? Os caras retroagem, tomam decisões tributárias sobre o passado. Então, como é que eu vou investir lá? No Brasil, eu tenho um Supremo que tem mais poder do que qualquer outro. Assim, o Congresso abaixa a cabeça e não enfrenta. O presidente que diz, na sua eleição, vou pacificar, vou unificar, entrega a inflação lá em cima, juros que criticava o outro governo lá em cima, gastos desenfreados, soltando um monte de medida, algumas necessárias sim, Zé, já foram motivos de debates nossos no passado, mas em pleno ano eleitoral populista, quem que vai investir num país como o nosso desse jeito? A insegurança jurídica, tensionamento político, Ju, são enormes, responsabilidade dos líderes. E aí eu vou evocar o que o Zé falou no tema anterior, povo, pessoas, brasileiros, eu me incluo nisso, votemos direito nas próximas eleições. Porque parte da responsabilidade é nossa também, que essa turma está lá. Foram votados. Né? Para quem acredita na democracia, foram votados, foram escolhidos. Não dá para continuar assim. Porque a hora que chegam lá, abusam do poder, praticam corrupção, e de direita a esquerda, Zé, praticam rachadinha, sabe? Fazem de tudo para se lambuzar no poder. Quem não leu, leia Revolução dos Bichos. Né? Quando o porco mor lá assume, dando um spoiler, e se lambuza ali do banquete do poder e deixa os outros de lado. Descumpre tudo que prometeu. Isso, Ju, causa uma imagem péssima. Não só para os brasileiros, que já não confiam. Aliás, a justiça brasileira é um dos órgãos, uma das instituições com menos confiança no nosso país. Imagina o gringo, que está olhando um monte de opção. Aí ele olha para o Brasil desse jeito, eu vou pegar minha mala aqui, meu dinheiro, meus investimentos e vou para outro lugar, onde minimamente tem mais segurança jurídica. Cardoso, esse ambiente político negativo é culpa de quem? Olha, Ju, eu acho que existem dois aspectos das pesquisas que precisam ser discutidos até para a gente analisar eventuais culpas, que não devem ser personalizadas, mas devem ser colocadas de um ponto de vista mais amplo. A questão institucional, por exemplo, no Brasil, ela é muito insegura, e nesse ponto o Poit tem razão. No Brasil, até o passado é incerto. A prova disso é o que temos no outro bloco. Ou seja, uma questão de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional com 2 crimes, mudou para atender certas pessoas que foram condenadas. Ah, mas eu sou contra aquela pena. Tem o processo de revisão criminal se havia alguma irregularidade. E não mudar a lei, não mudar a regra do jogo que estava posta quando aquelas pessoas fizeram o que fizeram. Se houve problemas, então entra para a revisão criminal. Não mudar a lei. Esse tipo de postura em que o próprio passado é incerto,
é que efetivamente acaba trazendo uma péssima imagem institucional no Brasil perante o mundo e perante nós brasileiros. Eu diria que, objetivamente, desde o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, quando não havia causa para aquele impeachment, os poderes saíram da casinha realmente. Eu tenho uma situação do legislativo que impõe ao executivo emendas e situações que o executivo não pode se contrapor, e quando eu tenho conflitos, eu chamo o judiciário para intervir. E o judiciário é chamado para intervir em questões da política que devem ter sido resolvidas pela própria política. Aí eu tenho a judicialização da política, o judiciário começa a ser visto como um ator político para os aplausos, para os apupos. Aí, quando me agrada uma decisão, eu digo que está correta, quando desagrada, eu digo que é ativismo. É isso que está acontecendo no Brasil, que não é só no Brasil. O Brasil, ele potencializa isso. Tem vários países do mundo nessa mesma condição. Então, esse problema da institucionalidade, ele é gravíssimo no Brasil. As pessoas levam a institucionalidade com absoluta falta de segurança, ou seja, com falta de seriedade. Condenou as pessoas que eu não queria, vamos mudar a lei? Vamos. Se fosse outro, não vamos, não. Ou seja, isso não é bacana do ponto de vista institucional, não dá segurança jurídica, não dá estabilidade à imagem do país. Por outro lado, também nós temos um outro problema, que é a corrupção. O Estado brasileiro, a meu ver, por força da estrutura federativa que nós temos, até hoje não conseguiu se encaixar corretamente no combate ao crime organizado. É necessário que todos estejam juntos, sem disputas políticas, para que possamos ter uma harmonia nesse enfrentamento desta questão. Em síntese, esta imagem, infelizmente, procede. Não é culpa do governo A, B, C ou D. É culpa de um conjunto de situações que a nossa história explica. A gente tem um pouquinho de tempo para finalizar esse debate, esse bloco. Poit, como melhorar esse ambiente político um pouquinho menos de 1 minuto? Olha, Ju, até quando o Zé olha, né, sobre o projeto de dosimetrias, quando você usou o exemplo de ser um passado incerto, lembrando que essa lei da dosimetria não diminui as penas automaticamente. Cada um vai ter que entrar com um pedido de revisão que vai ser analisado pelo Supremo também, né? Acho que esse é um detalhe importante para lembrar a todos. E, Ju, como melhorar? É cumprir, né, o que promete, cumprir o que se fala, cumprir o que está escrito. Aqui no Brasil, existe uma máquina eleitoral, com dinheiro público principalmente, que se promete um mundo maravilhoso e não se cumpre nada. Nada. Olha esse governo que está aí, desagradou até a base. Eu lembro que a gente chegou a debater aqui protestos do MST contra o governo, porque não fez o que prometeu. Nada. E, novamente, Zé, para concluir, não é só esse governo, tá? É a política, é o jeito que está sendo feito política no Brasil há muito tempo, de direita à esquerda. Cardoso, como melhorar esse ambiente político? Bom, em primeiro lugar, só uma observação. A lei da dosimetria é retroativa. Até o passado não se mantém. Até o passado é incerto, como você disse no primeiro bloco, Poit. É esse o exemplo. Mas como mudar esse jogo? Eu acho que tem que haver uma reforma política séria no Brasil. O sistema político é inaceitável, ele gera corrupção, gera ingovernabilidade, gera muita coisa equivocada, gera instabilidade. E também nós temos uma harmonização, uma união, uma unidade de todos os entes da federação e dos setores da sociedade para combater a corrupção. Enquanto começar esse negócio, a culpa da corrupção é dele, é do outro, você faz, eu não faço, aquele faz, aquele não fez, nós não vamos resolver esse problema. O crime organizado exige um Estado brasileiro uno, forte, planejado e eficiente. Para que isto ocorra num país que tem estrutura federativa como o Brasil, é necessário que a União, os estados e os municípios tenham políticas comuns para enfrentar o crime organizado. Não basta o governador dizer a culpa é da União, não basta o governo federal dizer a culpa é do Estado, o município dizer a culpa é dos outros dois. Não, negativo. Ou estamos todos juntos, federativamente falando, no combate ao crime organizado, com um plano, com um método, com ação, com eficiência, ou isso não se resolve. Sem reforma política e sem combate ao crime organizado no Brasil, essa imagem irá prevalecer assim. José Eduardo Cardoso, Vinícius Poit, muito obrigada pela participação. O grande debate termina aqui. Lembro sempre, as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada pela companhia. Até amanhã.